Você falou de areia, né? Areia, aquela areia grossa e tal. Tem diferença, assim, claro que até na construção civil a gente sabe que tem areia fina, areia grossa e tal. Mas areia para o esporte, tem qualidades de areia, assim? Essa areia é tal. Tem diferença, não? Tem diferença, eu só não vou te saber te falar assim em termos de nome, tá? Mas igual essa que colocaram agora lá, que trocou, né, toda a areia lá, Uhum. fez drenagem, tal, pra mim que conheço as areias da região, não, vou falar do estado de São Paulo que eu conheço, inteiro, pra mim essa que colocaram agora, ela é a melhor que eu conheço. Ela é bem pesada. Para quem não tem o costume de jogar, ela segura bem mais. Ela é bem pesada. Eu acho que tem 60 centímetros de quantidade, né, de altura. Uhum. Porém, a qualidade dela é uma qualidade de uma areia mais pesada. Ela segura mais. Eu vi vocês falando aqui em off, né? Acostumei, eu vi você falando, acostumei mais, pra mim tá bom. Aí eu falei, ó, uma pergunta que me fez dúvida. Porque quem joga nessa areia aí, joga em qualquer uma. Porque às vezes você tá numa areia bem ralinha. Agora, a areia antiga que tinha era uma areia muito ralinha. Parecia um sal mesmo. A criançada gostava muito de, né, ficar brincando, né? Sim, e aí a gente ia, por exemplo, eu fui participar lá em Campinas, no Taquaral, meu Deus, Maria movediça, parecida com essa nossa que a gente tem agora aqui. Eu senti muito pra desenvolver dentro de quadra. Então agora quem joga aqui, Um exemplo, na hora que vai fazer força pra dar uma arrancada, faltava 1 metro pra chegar na bola e eu achava que eu tava na bola. Tipo isso. Pesada a areia. É. entendi. Porque que acontece? A gente ficou sempre aqui jogando areia mais rala. Aí você vai jogar nas regiões aí, a areia é pesada, entendeu? Aí você chega, por exemplo, treina passa o mês inteiro na areia ralinha. Aí chega pra jogar pra fora, areia pesada. Querendo não dar uma Ou seja, o dificuldade, esforço entendeu? que você tem que fazer pra Maior. fora é Muito maior. 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 Pra Aí agora, querendo ou saltar, pra não, tudo. igual a Alessandra falou, a areia agora hoje é mais pesada, aquela areia fininha, branquinha. A gente treina agora, certinho, pra poder rodar os torneios melhor, A entendeu? realidade que vai encontrar lá Sim. fora, Isso. né? Às vezes a gente encontra uma realidade que favorece a gente, porque não é uma areia que puxa tanto. Então você com o seu corpo consegue se soltar mais dentro de Entendi. quadra. E falando em torneio, até eu te falei, né, no WhatsApp, falei, rapaz, como que funciona esse negócio de torneio de futevôlei? Tem time? Aí eu tava pesquisando agora há pouco, parece que o Botafogo ganhou, você me corrige, o Vai Botafogo lá. ganhou um campeonato aí, e aí o cara parece que levou R$ 90 mil e tal. Mas como é que funciona esse... Então, essa que você tá falando aí é a Liga Nacional de Futevôlei. É igual um torneio mesmo, estilo Brasileirão, Corinthians, Botafogo, Flamengo. Aí eles fazem essa Liga Nacional, entendeu? Aí é sempre um profissional do futevôlei e mais uns convidados. Convidado é assim, a galera que jogou, por exemplo, no Botafogo, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Flamengo, Só fera. ex-jogador do Corinthians. Aí eles fazem uma Liga Nacional, entendeu? Eu acho que dá o ano inteiro. De 3 em 3 meses, eu acho que acontece essa Liga Nacional, entendeu? Aí é sempre 2 jogadores profissionais de futevôlei e 2 ex-jogador que jogou no clube, por exemplo, no Corinthians, no Botafogo, aí ex-jogadores, entendeu? 2 profissional e 2 ex-jogadores do time. Assim que funciona. Eu acho que fica quase o ano inteiro, de 3 em 3 meses, acontece essa Liga Nacional. A liga que você vai participar, um exemplo, ela... existe uma federação, assim, você vai conseguir ser ranqueado? Como que funciona? Eu sou bem leigo mesmo no assunto, mas eu acho que é até bom, porque vai ter muitas pessoas igual a mim que vai estar assistindo para ter essa noção. É um exemplo. A gente vai torcer por você e saber que amanhã ou depois você vai cada vez crescendo mais, vai galgando, ou é uma coisa, uma Não, dá liga, pra como é que é? crescer. Igual hoje tem o TAF. TAF é um torneio que é organizado pelo Anderson Água. Anderson Água ele chama. Ele já foi jogador profissional, já ganhou tudo, brasileiro, mundial, sul-americano, e ele hoje faz esse torneio. Se eu não me engano, já tem mais de 40 etapas feitas. Mais de 40. Só que não tem essa federação, entendeu? Pelo futevôlei, o TAF. Tem umas 43 etapas já feitas, só que não tem. Só que é tudo ranqueado. Por exemplo, a galera vai disputar um mundial aí, tem o ranking dentro do TAF. Acho que, se eu não me engano, os 3 primeiros melhor ranqueados vai para esse mundial, entendeu? Só que não tem uma federação própria pelo Entendi. TAF. Só que eles fazem certinho, como se estivesse federado. Entendeu? Tudo ranqueado, pontuação tudo certinha. Eu acho que os 3 primeiros, igual eu falei, os 3 primeiros que classificam pro Mundial, é tudo Ou bem seja, certinho. tem um reconhecimento Profissional grande mesmo, também. entendeu? Não, sim, sem dúvida. Hoje o futebol ele cresceu demais.
Cada ano que passa, cresce muito mais. Nossa, eu lembro nos domingos na Globo, não era tinha o futevôlei, aí tinha, né, o vôlei de praia, e tinha também, como é que chama aquele outro mesmo, que é o futebol de areia, né, normal, Futebol de areia. futebol de areia. E a Eu gente assistia fica, também. não, Eu umas amava. coisas assim que eu falo, gente, que saudade, e não tem mais, né? Assim, não tá tendo mais o da Globo que passava. Não Agora, pa- é. como tem esses canais, ou quem agora transmite, por exemplo, o circuito brasileiro é a Sport TV. Sport TV. Então, geralmente não passa mais na Globo, a não ser que seja, às vezes, um Mundial, a final, só a final. Aí eles passam. Mas no caso de federação, no vôlei é diferente. No vôlei tem a federação, tem a CBV, né, que está lá em cima. É mais e aí ela desenvolvido, então, o ramifica vôlei. para os estados, né? Aí cada estado tem a sua federação. Tem a Federação Paulista, Mineira, e aí por aí vai. E aí, através das federações estaduais, eles encaminham para o brasileiro. Você não precisa de ranking para jogar o brasileiro. Mas se você não tiver ranking, você vai cair nos pré-quali, quali, para até chegar na fase Open. E depois da fase Open tem a fase Top 16, que são as bambambãs aí do mercado, né? Que são as tops mesmo. Quantas ficam lá? Tem o Top 16, 16. aí abaixo é o Open. E antes, para você entrar no Open, tem os Qualifiers. Que você joga um jogo, perdeu, tá fora. Viajei 1.000 quilômetros, perdi um jogo, tô fora. E falando já nessa questão aí de torneios, então já entrando nesse mérito aí, quais os que você lembra, né? Os títulos que você valoriza, que te traz um orgulho, uma lembrança. Olha, eu vou te falar que eu até comentei aqui que eu lesionei, né? E eu fiquei 1 ano e 10 meses sem jogar. E assim, todo mundo falava que eu não jogava mais, porque eu tive que fazer 2 cirurgias. Todo mundo falava, não joga mais, ou não vai jogar igual mais. E eu sempre persisti, sempre persisti. Eu ia treinar sozinha, eu ia com uma colega minha, depois, né, de recuperar. Com uma bola só e uma rede eu treinava, e eu falava, não, eu quero voltar ao nível que eu tava para mais. Porque eu não aceito a pessoa falar para mim que eu não vou conseguir fazer uma coisa. Isso é meu. E aí eu comecei a procurar a federação, me federei, comecei a participar dos campeonatos paulistas e todo mundo, né, algumas pessoas falavam assim, para que ela vai viajar, vai lá passar vergonha, né, algumas coisas assim que existem no mundo aí do esporte, né. E aí eu comecei a ganhar espaço e eu falo que eu fiquei 3 anos ranqueada como entre vice e primeira colocada individual por 3 anos na Federação Paulista. E não cheguei a ganhar nenhum, mas fiz algumas finais. Fiquei com a prata em algumas situações. Então, para mim, é o Campeonato Paulista, né? Que eu tenho, assim, de título que eu considero, né? De ranking. Os jogos regionais, para mim, também é significativo, porque a maioria das cidades, elas contratam as meninas que jogam brasileiro, que são federadas também. Então, por eu ter ganhado esses títulos, eu não lembro quantos, mas eu acho que foram 4. Daí eu fui para os abertos também, depois Só vou fazer uma pergunta aqui. Você falou assim, é importante para mim porque os outros municípios contratam. E Guaíra jogou realmente com o que tinha, que era como é que fala? Fruto aqui do município. Trabalho aqui. Para você ver como é que o mundo dá voltas. Eu joguei, depois eu fui contratada para jogar com uma cidade. Eu joguei por aqui, mas também já fui contratada. É um Como é que o mundo dá reconhecimento. voltas, né? É um reconhecimento, não é verdade? Sim. Joguei para algumas cidades que pagaram pra gente jogar. Então, para mim é um mérito isso, Com né? Alguém me certeza. contratar porque eu não é minha área de atuação profissionalmente. Então, eu me vi assim, que alguém estava realmente validando aquilo que eu fazia. Então, para mim, foi um orgulho muito grande ter representado outras cidades, levado, querendo ou não, o nome daqui. Porque muitas vezes eu estava jogando e falava assim, nossa, a menina é de onde? Eu falava, Guaíra. Guaíra? Não é do litoral, não é de Santos, Bem né? assim, de Guaíra. Daqui. Então, a gente levava o nome, né? Então, eu acho que de expressão,
o Campeonato Paulista, né, que a gente fala, a Federação Paulista, o circuito, e os jogos regionais, que é de maior expressão aqui, né, pra gente. O brasileiro eu cheguei a participar de alguns. Acho que eu fui 2 vezes em Campinas e uma vez em Ribeirão, porque é muito difícil ir. São campeonatos que começam numa quarta-feira, são muito longes. É aí que manda muito assim o patrocínio, né? Exatamente. Sim. Para Tem você que- estar ali, porque assim, não é só o patrocínio, eu falo que hoje assim, eu também não foi no esporte, mas eu entendo essa questão de você do tempo. O tempo é muito valioso. Porque o tempo que você está lá, tá, eles vão pagar para você comer, beber e dormir lá. Beleza. Mas aqui você tem responsabilidades. Você não tá aqui para ralar e pagar suas contas. Né? Então você abriu mão, Exatamente. Tá indo. né, para tá indo. Então, às vezes o pior não é o que você vai comer e beber lá e dormir, né? Porque não tem outra Leciana, outro Celcinho para dar aula aqui enquanto ou atender, lá. né? Não, Quem eu que vai tinha, exatamente, eu fechava a clínica para mesmo o Então- Paulista, eu tinha que na sexta-feira eu tinha que faltar, porque a maioria dos campeonatos do Paulista eram no litoral ou eram em cidades grandes, então eu tinha que me deslocar muito. Então eu não podia ir no mesmo dia, que eu chegava muito cansada. Nossa, arrebenta esse negócio de viajar e é 600 km, qualquer lugar que você vai lá para baixo então. lá, Teve né? vez de eu sair 10 da noite e chegar no outro dia 10 da manhã no local. Jogava virada, né? Jogava virada. Arrebenta demais o corpo, né? O psicológico também, o reflexo não é o mesmo. Sim. O olho- Total. Porque querendo ou não, você não dorme muito bem no busão, né? Dorme, cochila, né? Porque se eu For ver. fosse mais um dia, eu perdi um dia de serviço, tinha que pagar um hotel, então era um gasto a mais que tinha. Então é perrengue atrás de perrengue.